Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog www.urumilá-fa.com.br, né? Estou aqui prazerosamente aqui num vídeo com vocês e é o segundo vídeo que eu vou falar sobre resposta a algumas perguntas e comentários que foram colocados no site. Já fiz um primeiro, ficou até longo demais, eu queria ter feito mais rápido, mas eu não consigo falar pouco, eu estava com saudade de fazer vídeo, acabei falando muito. Então esse é o segundo vídeo, então quem quiser ver os comentários, o que eu vou falar, os assuntos são assuntos diversos, né? Então por isso que não dá para dar uma introdução, espere as perguntas que vêm a seguir, ok? Bom, essa aqui foi um assunto interessante, cara. Eu gostei bastante da pergunta, né? Mas eu gostei honestamente. A gente que fala, adorei a sua pergunta. Não, eu gostei da pergunta, foi uma pergunta inteligente, a pergunta foi bem colocada. A pessoa leu, ouviu o vídeo, entendeu o assunto e variou aquilo ali e colocou. Eu respondi o comentário, tá certo? Eu queria fazer a resposta aqui. O comentário é em relação eu fiz o negócio do orixá que faz o mal, e a pessoa comentou, olha, cara, se o orixá, ela comentou assim, né? Se ela entendia que se o orixá tinha poder para fazer o bem, também tinha poder para fazer o mal, e associou ao orixá reações humanas. Então, como a gente, né, humanamente falando, a gente faz uma coisa ou outra, né? A gente pode até cometer erros ou ter essas extrapolações. E aí, a minha resposta foi em torno disso. Eu queria comentar sobre isso, sobre essa questão, essa visão humana de orixá, tá certo, né? Bom, então a história é essa. Então, voltando ao meu vídeo o Orixá faz o mal, que eu explico aqui, o orixá não faz o mal. Existe uma questão que é o mal teológico, né? É o mal que Deus faz com a gente baseado na nosso comportamento, nosso mau comportamento, nossa falta de caráter. Aí sim, o orixá é instrumento da ira de Deus, instrumento do mal teológico, junto com as adjés, que são o mal teológico na formatação, né, completa e até inclusive do desejo humano, né, que você pode fazer o mal através de adjé pelos seus sentimentos, né? Essa é outra conversa de outros vídeos, né? O orixá pode ser um instrumento sim, dessa coisa do mal teológico, tem alguns que fazem isso, né? Mas o ponto que eu falei para a pessoa foi o seguinte, olha, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu estruturei aqui a resposta para não ficar muito longo, né? Eu fazer vídeo longo, que é absurdo, né? Que é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, olha, a questão orixá é gente, ou seja, ele reagiria como pessoa? Não, assim, orixá não é gente, né? Orixá não são pessoas, orixá são divindades, né? Lembra que eu falei, manifestação teânica de Deus, né? O fato de a gente ter... Então a gente tem que sempre entender isso, olha, gente, orixá não é pessoa. O homem sim tem reações emocionais, reações passionais, cometendo essas coisas, iras, mas orixá não é divindade. Mas você diz, não, mas nos mitos tem essas manifestações. Então, beleza, vamos falar sobre os mitos. Primeiro, você tem que entender essa diferença dessa natureza. A natureza de orixá enquanto orixá, que é divino, e a nossa natureza humana enquanto humano, tá certo? Ok? A gente tem que separar essas duas coisas. Se lembrando que o orixá é divino, então ele não pode ser baseado em sentimentos humanos. Olha só, os mitos, metáforas, essas parábolas, né, que existem, elas são instrumentos da religião, né? São instrumentos que direcionam o nosso comportamento. Tá? Então é através deste instrumento mito, deste instrumento parábola, história, que a gente vê o comportamento de uma pessoa refletida num orixá, por exemplo, e vê ali qual é o comportamento certo ou errado. Lembrando o seguinte, em Fá, eu já falei isso várias vezes, em Fá, 95% dos versos não tem nenhuma presença de orixá. Quem está presente nos versos de Fá é Orumilá, é Exu, tá certo, né? Elodumare, em alguns momentos, né? Aí vai aparecer Adjé, está sempre aparecendo lá, né? Adjé. Então, Orumilá, Exu, Adjé, às vezes um ossanhozinho, de vez em quando lá. Orixá mesmo, são 5%. Então, os orixás não estão presentes nos versos de Fá. As pessoas dizem, não, a religião são os versos. Bom, se essa afirmação é válida, se os mitos e os versos de Fá, não vou falar mito não, porque mito tem uma outra origem, né? Você tem os versos de Fá, você tem mitos, né? O Itã é uma outra história. São Itãs, que a pessoa chama de Itã, são mitos que podem ser regionais e são histórias de parábola. Verso é outra coisa, verso é verso.
Então, nos versos, né, na história, e na maior parte também nos mitos, né, de Ifá, o que acontece? Não tem orixá nenhum. Os personagens são pessoas anônimas. São Fulano, Beltrano, João, Maria, Augusto, Tião, Fernando, Marcos, qualquer coisa lá. Esses são os personagens dos vídeos de Ifá. Orixá 5% aparece, mas às vezes aparece. E quando aparece, realmente, o orixá ele está associado a um comportamento humano, né? Até está associado. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Se Ifá nunca aparece com orixá, porque naquele momento, então, aquele orixá apareceu no mito? Tem que ter um motivo especial, aí a gente tem que ter atenção, o Babalô tem que ter muita atenção. Quando em um verso de Ifá aparece um orixá com um comportamento humano, porque como isso é raro, como os versos não precisam de orixá para mostrar o comportamento humano, e 95%, como diz, dos versos usam humanos para mostrar comportamentos humanos, comportamentos certos, errados, vícios, invejas, coisas ruins e coisas boas, então, ou seja, a parte humana da gente é representada em Ifá por humanos, são humanos fazendo aquilo. Como Ifá, em algum momento aparece um orixá com um comportamento humano, aí o Babalô tem que ter muita atenção. Por que o Babalô, por que esse verso está botando Oxum fazendo isso, ou está botando Ogum fazendo aquilo, está botando Xangô fazendo isso? São os mais comuns que aparecem em verso. Então, Olokun, cara, Olokun aparece muito, Adê, né, a manifestação de... O pessoal diz que é filha, mas não é. A manifestação de Olokun com Adê aparece. Então, assim, por que está ali? Por que aquilo apareceu? Cara, o Babalô tem que ter atenção. Como eu falei, ser Babalô é muito complicado, muito complicado. Você tem que ter muita perspicácia, tem que ter muita capacidade de interpretação, você tem que ter muita inteligência. Não é coisa para fácil, não. A interpretação de versos de Fá não é uma coisa de ler e entender. Não é. Verso de Fá é muito complicado. Vou falar com você, a minha experiência. Verso de Fá é muito complicado. Você vai levar anos aprendendo, vendo pessoas interpretar, olhando de outra maneira, aprendendo que você tem que ver aquilo. Você tem que ter muita capacidade de mudar o seu pensamento, de mudar a sua forma de reagir para você poder fazer direito. É muito complicado. Então, quando aparece lá, você tem que tomar atenção. Mas eu quero dizer o seguinte, que os mitos são isso, né? São orientações de comportamento. A gente, através daquele mito lá, a gente vê comportamento certo, comportamento errado, o que é bom, o que é ruim. Então a gente tem que olhar o mito como um espelho da nossa alma, um espelho da humanidade, e a gente olhar aquele reflexo ali naquela história para a gente ver os comportamentos que são bons e ruins. A gente tem que analisar, vou pensar naquela história, será que aquele comportamento daquela pessoa é bom? Será que aquilo lá? Será que o egoísmo é bom? Será que ela foi correta ao fazer aquilo com a outra? A gente tem que, o Babalô tem que, durante a consulta, entender aqueles mitos, discutir aqueles vários comportamentos para ver como é que a pessoa se encaixa. E não só isso, ver como é a visão da pessoa para aquele comportamento. Que a pessoa pode ter uma história e ela se encaixar como herói. Não, eu sou esse cara aqui. Ah, tá bom. A gente sempre é o herói, tá certo? Sempre é o bonzinho da história, o cara que se dá bem. Será que é mesmo? Aí ele tem que começar a interpretar. Ele tem que usar o verbo assim, o que você acha que essa pessoa fez está certo? Se você acha que está certo, você está errado. Então, assim, o Babalô tem que usar, né, muita psicologia, né, para poder pegar, olhar ali e entender através da forma como a pessoa interpreta o que está acontecendo com as outras, para ele poder ver o que naquela pessoa está incorreto, quais os desvios de caráter, quais os desvios de comportamento, quais os desvios de ética que aquela pessoa tem, que poderão estar justificando os problemas que ela tem. Entendeu a dica que eu estou dando? Assim, o Babalô tem que entender isso. Se aquela pessoa está se dando mal, é porque ela está com um problema comportamental. Ela está fazendo alguma coisa errada na vida dela, que não está recebendo as bênçãos de Deus. Deus não está abençoando aquela pessoa. Ou está tendo dificuldade, ou então está atrapalhando. Se a pessoa chega lá no Ifá, né? Se você tira lá e descobre que a Jé está atrapalhando a vida da pessoa, sai um do aquele ali, o que você faz? Vamos fazer um ebó para combater a Jé. Não perca seu tempo. Você não combate a Jé, você não destrói a Jé, não existe isso. O que você faz é aplacar. Ah, beleza. Aplacar, mas qual é a principal forma de aplacar a Jé? Com a mudança do seu comportamento. Você tem que descobrir onde você está errado. Aí o trabalho do Babalô não é falar para o cara, cara, o seu problema é o seguinte, você está sendo atrapalhado por a Jé, eu vou fazer essa oferenda aqui e o seu problema acabou no dia seguinte. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar livre ali
uma semana, duas, né? Tinha um outro Babalorixá. Vou fazer um bode ossá na praia, livra você, assim, 2 semanas depois, volta tudo de novo. Claro que vai voltar tudo de novo, gente. Claro que vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque você tem que ir na teologia. Por isso que eu falo, por que o Babalaô tem que conhecer muito teologia da religião? Muito, não é pouco não, muito teologia. Para poder entender as causas, as explicações. Se a Jé está assediando a pessoa, está atrapalhando a pessoa, está causando dificuldade, se o Ori não está ajudando, né? Você tem que descobrir a causa daquilo. A causa está no rumos que a pessoa tomou, que não devia ter tomado, comportamentos que ela toma, forma como ela analisa a vida, forma como ela reage, a reação dela, as palavras que ela usa contra as outras pessoas. Cara, existem vários fatores que a gente aprende em teologia dessa religião. Essa religião tem uma teologia bastante interessante, que são os fatores que levam a pessoa a não ser abençoada, né? Por que você está vivendo e o Olodumare não está lhe abençoando? Por que você está vivendo e o seu orixá não está lhe abençoando? Por que você está vivendo e o seu ori não está te enchendo de prosperidade e amor, né? Por que os orixás, por que o Oxum não enche de amor a sua vida, de riquezas? Porque, cara, o trabalho do Babalaô é descobrir isso, mas não é ir atrás do orixá, é descobrir a pessoa, porque o comportamento da pessoa que está levando aquilo, a vida que ela leva, escolhas que ela fez, erros que ela cometeu que vão ter que ser colocados, é isso. E como é que o Babalaô descobre isso? Perguntando para a pessoa assim, fulano, me diz aí o que você faz de errado. Você não vai fazer assim, você precisa daquelas histórias para isso. Então, eu estou aqui caindo na interpretação de Fá, né? Eu não gosto de ficar ensinando essas coisas para os outros, não. Mas então, olha só, gera uma dificuldade muito grande na cabeça das pessoas. Então os mitos são para isso. Os mitos são um instrumento para nós usarmos para fazer essa complexa análise que o Babalaô tem que fazer da vida das pessoas. Complexa análise, por isso que eu falo, é muito complexo. Pessoas que não têm grande compreensão, garotos, não vão nunca fazer isso aqui. Esse pessoal novinho, imberbe, de 30, não vai fazer nunca. Não vai fazer isso nunca, tá certo? Então, o que a gente não pode fazer é transformar aquilo em verdade, ou seja, então o mito é esse, é quando o Ogum é assim. Olha só, o Ogum é divindade. Naquele mito ele é retratado, foi um instrumento. O Ogum foi um instrumento para mostrar como ele tem aquele arquétipo do guerreiro, o arquétipo da pessoa que toma as atitudes rapidamente, não é burro, né? Mas apressado e tem aquelas reações. Ele é o arquétipo daquele tipo de reação. Então, ele usou o Ogum para reforçar aquele arquétipo associado ao Ogum, o Xangô, né? O Oxum. Os arquétipos reforçam a ideia da gente. Então a gente tem que tomar. O que não significa que os orixás sejam aqueles orixás. Cara, quem viu orixá como eu já vi, no Candomblé a gente sabe. O orixá é puro amor, pura manifestação de carinho, né? Aí um cuidado muito grande, né, em uso nesse entendimento, pode ser também que as pessoas estejam usando como referência os pataquis, né? Pataquis são aquelas histórias cubanas, já falei isso para vocês em outro momento. Histórias cubanas, os cubanos inventaram, os cubanos não usam, Ifá cubano não usa verso de Fá, ok? Isso é uma afirmação. Ifá cubano não usa verso de Fá. Então, ao não usar o verso de Fá, o que eles usam? Eles usam uma coisa chamada pataqui, que são as histórias que eles inventaram lá. Eles inventaram por conta deles. Nessas histórias, diferente do que eu falei dos versos, que o personagem era Orumilá, Exu, né, e Olodumare no máximo, e aqueles outros que eu comentei, o pataqui é todo voltado para o orixá. Orixá. Ali até o contrário, o que você menos vê em pataqui é Orumilá e Exu, né? Até porque os cubanos não entendem Exu, né? Os cubanos, não tem. Lá tem uma coisa chamada Eleguá. Eleguá é Exu. Não é verdade, Eleguá não é Exu. Não, se você for entender como funciona lá, mas essa história eu não quero contar aqui. Então não é. Eleguá é um negócio que eles inventaram lá. Tá certo, né? Então não é Exu, como a gente conhece aqui. Então não tem esses personagens lá, cara, não aparece. Aparece aqui os próprios orixás fazendo as coisas e os atos, cara, realmente nos pataquis, os orixás assumem, cara, a face humana pior possível. Eles roubam, eles enganam, eles mentem, eles matam. Cara, assim, eu tenho uma certa algeriza de pataqui por conta da forma como eles retratam. Não é uma questão de você usar um arquétipo de comportamental, como se acontece nos versos de Fá, como acontece nos mitos de orixá que a gente usa aqui no Candomblé. Os mitos que se usam no Candomblé, eu fiz aquelas várias referências, elas têm que fazer até uma referência consolidando. Eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou fazer a referência consolidando aqueles mitos. Aqueles mitos são mitos
bons, nobres, que mostram uma coisa boa de orixá, ou reações que estão associadas ao arquétipo. Os pataquis são péssimos, cara. Se você for prestar atenção em pataqui, se você aprender de orixá e pataqui, você não vai entender o que é orixá, tá certo? Até porque os cubanos não entendem o que é orixá, tá certo, né? A questão da pergunta dele, se o orixá viveu ou não, é uma questão muito interessante. Muitos acham que sim, outros acham que não, muitos acham que os ritos são alegóricos, outras pessoas acham que, de fato, o orixá viveu durante algum momento da vida deles lá. Tem a questão dos ancestros divinizados, essa é uma questão muito pouco entendida, explorada. Lembra que os iorubá não tinham língua escrita, é tudo oral, então se confunde história com invenção. A língua escrita deles apareceu só no século XIX, talvez, 20, talvez, assim, que apareceu uma língua registrada. Então tudo ali é um bolo de imaginação fantástica, tá certo? Né? São histórias fantásticas, né? Então muito complicado. De uma maneira ele pode ter vivido, pode ter gerado aquelas histórias e serem manifestações teâtricas de Deus, o que não significa que eles fizeram aquelas coisas ruins. Mas como eu falei, essas coisas ruins aparecem nos pataquis. Os mitos de orixá não aparecem as coisas ruins não, tá certo? Não aparecem as coisas ruins não. Ok? Bom, e o que a gente tem que tomar cuidado é para ter essa abordagem, não ter uma abordagem histórica. Os mitos são a história que aconteceu de maneira, olha só, é uma abordagem teológica. Os mitos refletem a abordagem teológica que a gente tem que ver, tá certo, né? O que eu falo para todo mundo, né, é que aquilo, né, os orixás a gente tem que entender como uma manifestação teândrica de Deus, né? Ou seja, uma manifestação humana. Deus se manifesta humanamente. Então, assim, os orixás podem ter nascido e vivido? Sim, pode. Na verdade, a gente diz o seguinte, a gente que é de candomblé sabe que os orixás se manifestam fisicamente para a gente, sei lá, mensalmente, semanalmente lá, e estão lá, são eles, tá certo? Então o orixá é uma manifestação teândrica e humana de Deus que nos espelha lá, e esses mitos refletem esta questão, tá? Só um momento. Então, sendo então orixá, uma manifestação teândrica, uma manifestação de Deus, com humana, eu sempre falei isso, né? Tem outros vídeos que eu falo sobre essas questões. Tem um vídeo sobre orixá, se eu lembrar, eu boto um card aqui sobre isso, né? O que é orixá, tudo. Então, manifestação humana, né? Ou seja, os arquétipos servem para facilitar a nossa comunicação com Deus. Eu fiz uma explicação bem longa sobre esse assunto, né? Vou ver se eu lembro de botar o card aqui para vocês. Ou no finalzinho aquela referência para botar. Às vezes eu esqueço, faço o vídeo e não coloco esses recursos de edição, né? Então, mas procurem lá, tem lá umas boas referências. Eu vou tomar um cuidado maior, aproveita todo mundo que eu dar uma classificada no vídeo e botar junto com os vídeos alguma sugestão de outros vídeos que tem o mesmo tema. Eu acho que deveria estar fazendo isso, eu estou meio relapso nessa coisa. Vou melhorar essa parte, tá certo, né? Então, tem essa relação teândrica. Se é uma relação humana, a gente não pode associar que a reação de Deus seja ruim, seja humana, senão não é divino, né? Senão a gente não estaria reproduzindo com valores. Deus tem valores muito elevados para a gente, tem uma referência importante, e a gente não pode esperar deles reações muito ruins. No que pese, né? Isso aqui é uma relação minha, né? No que pese, se você for ler, né? Se você for ler a Bíblia, o Antigo Testamento, se você for ver a imagem de Deus original, através dos judeus que escreveram lá, se você for ver as reações de Deus no Antigo Testamento, a forma como ele conduziu, o que ele mandava os judeus fazer, por que ele escolheu eles, esse negócio todo, se você for ver aquilo ali, você vai ver um outro Deus que vocês não estão acostumados, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto e vou dizer assim, cara, hoje em dia eu vejo teólogos católicos, cara, diz, olha, não, você ser católico, você não precisa abrir a Bíblia, né? Porque os protestantes é diferente, os protestantes ele olham a Bíblia. O católico, a religião, Deus nasce de dentro dela. Acho muito bonita essa coisa, isso é uma coisa agostiniana, né? Ou tomista. Deus nasce de dentro da gente, você não precisa olhar a Bíblia, você primeiro seja católico, depois você lê a Bíblia. Olha só, essa palavra tem uma profundidade muito grande. Primeiro, é muito legal ele dizer que a manifestação de Deus é uma manifestação interna da gente, então a gente não deve procurar Deus num livro, né? Deus num livro. E isso é bem profundo, valeria um vídeo de 30 minutos só sobre essa frase, para explicar, até falando de outras religiões. Mas o fato é o seguinte, eu vou falar só sobre o seguinte: se você lê o Antigo Testamento, lê de verdade o Antigo Testamento, você jamais seria católico, tá? Você jamais estaria usando como referência aquele Deus Jeová como referência para seu comportamento e valores, tá? Porque a reação, o comportamento, o que o Jeová manda fazer é uma coisa que, cara, assim,
Eu não me espelharia, eu não quero usar uma palavra muito forte aqui nesse vídeo aqui, né? Mas eu não me espelharia jamais naquele comportamento. E diria isso, né? Acho que os católicos são católicos porque eles só leem o Novo Testamento. Porque se os católicos pegarem os livros e lerem os livros do Antigo Testamento todos, do início até o fim, cara, você vai encontrar coisas péssimas ali, comportamentos horrorosos, né? Deus mandando fazer matança. Cara, é muito ruim. Eu não quero antecipar aqui, mas assim, entendo isso, né? O católico só é católico porque ele só leu o Novo Testamento. Se ele lesse o Antigo, ele viraria outra coisa, viraria budista, cara. Ele não ia ser jamais continuar na mesma religião. Tem que ter muito esforço para você continuar na mesma religião, você lendo o Antigo Testamento. Mas era isso. Eu vou encerrar isso aqui, talvez eu vou ver se tem mais algum de perguntas, tá?